uma lei ambiental, ela é feita na parte do governo federal. E aí, essa lei, ela é adotada nos estados. E aí, o que acontece? Cada estado, eles têm que pegar essa lei, né, e fazer um plano, né, como que o estado vai cumprir as leis federais. Eles têm que mandar esse plano para o governo federal e o governo federal aprova. E aí, pessoal, tudo bem? No UXplay Podcast dessa semana, a gente entrevistou a Patrícia Grillo West, que é uma especialista em políticas ambientais. Ela é caxiense, mas ela reside nos Estados Unidos e trabalha lá nessa área há mais de 20 anos. Normalmente a gente pede para os convidados, quando vem aqui, explicar um pouquinho, quando é alguém de fora, né, o que veio fazer na UX, qual que é a relação. Tu veio para a Semana do Meio Ambiente aqui, né? Então conta um pouquinho do motivo de você estar aqui, né, e essa relação com a UX, porque tu já foi aluna aqui também, Já né? fui aluna, certamente. Eu fui convidada pela doutora Renata Cornelli para fazer uma palestra agora na Semana do Meio Ambiente, com algumas das minhas experiências, né, do que eu faço na área de gestão pública para o estado de Nebraska. E como tu falaste, eu fui aluna da UX, né? Eu fiz meu primeiro semestre de engenharia química aqui e depois eu terminei o bacharelado lá em Nebraska, né? Ah, tu fez o final da tua graduação foi nos Estados Unidos. Não, na verdade, eu fui para lá de intercâmbio no colégio, né? Tá. Daí depois eu voltei para cá e iniciei os estudos na faculdade aqui, daí eu consegui umas bolsas de estudo lá, e daí acabei cursando o primeiro semestre aqui na UX e depois eu transferi para lá. Ah, já ficou lá. Já daí. ficou lá. Desde 97. 97, dando a minha idade aqui. E o português se manteve só pela família, assim? Sim, o português, né, naquela época, tipo assim, botando a minha data de idade aqui, umas cartas, né, e depois era e-mail, né, e coisa assim. E agora que a gente tá mais avançado com o WhatsApp, coisa assim, mas era, né, falava por telefone menos, mas o português foi mantido assim. E o curso que tu se formou lá foi engenharia? Engenharia química. Tá. Isso. E aí como é que tu foi para esse lado ambiental? Pois é uma pergunta bastante interessante. Quando eu cursei o bacharelado em engenharia química, eu não tinha interesse algum na área ambiental. Assim, até nem tinha matérias que a gente poderia fazer, mas eu também não cursei nenhuma. E aí eu comecei a minha carreira profissional na Cargill, uma empresa bastante grande, tem fertilizantes, farmacêuticos, coisas assim, e na área de engenharia química mesmo. E daí, eu tava lá acho que uns 8 meses e o gerente ambiental tinha sido promovido. Daí eles falaram assim, tu gostaria de tentar alguma coisa assim nessa área ambiental, que a gente tá com muitos projetos, né? Sim. Tenta ver o que tu acha. Eu digo, tá bom, vou tentar, sabe? Sim. Então, assim, foi uma coisa bem, né? E aí foi ficando, e aí, assim, as coisas começaram a acontecer nessa área, e aí eu fui acabando ficando na área ambiental. Por causa dessa oportunidade, tu acabou seguindo e continuou. Continuei, assim, nessa área profissional, pela Cargill, né, o modelo deles é de cada 3 anos te mudar, assim, de área, e aí eu acabei indo para esse lugar onde essa pessoa que tinha saído, eu peguei o lugar dele, aí foi seguindo assim, mas foi uma coisa assim, no começo eu não tinha nem ideia que eu ia ficar na área ambiental. Sim, e hoje tu trabalha na iniciativa privada ou é para o governo? Então, eu trabalhei muito tempo na área de indústrias, né? Eu trabalhei para Cargill, trabalhei para Shell, na área petroquímica. E aí surgiu a curiosidade, né, de ver como era a área atrás das cortinas, que a gente chama. A gente trabalhava com as licitações, trabalhava com o governo. E aí, como que funciona essa parte do governo? Aí teve uma oportunidade de trabalhar com o governo, e eu estou trabalhando com o governo estadual, né? Nós, aqui, como se nós chamássemos de uma FEPAM, né, eu acho, na área ambiental, daí na área de licitações para ar. A palestra que tu veio fazer na UX aqui, pelo que eu estou lendo aqui, é um modelo computacional para poluição atmosférica, né? A legislação de ambiente dos Estados Unidos e emissão de carbono atmosférico. Como é que é essa questão desse modelo computacional, assim? Isso aqui é algo para prever um certo
índice de carbono na atmosfera e já fazer algum alerta? O que seria isso? É mais ou menos isso. Por exemplo, assim, vamos supor que aqui em Caxias do Sul alguém vai instalar uma nova planta que vai produzir óleo de soja, né? Uhum. Então, qualquer processo, assim, nessa parte de extração de óleo de soja, eles usam alguns solventes, né, e coisas assim. O que acontece? Dependendo do nível da quantidade de poluentes que vão ser emitidos com essa nova planta, dentro das nossas legislações, a pessoa tem que fazer, por causa que passou de um certo threshold, né, de um certo número, tem que fazer uma desses modelos, né. E o que é esse modelo? Esse modelo, simplesmente, ele coloca todas as partes dentro da planta que vai ter emissões de ar, por exemplo, uma caldeira, alguma coisa assim, e ele coloca ali todos eles dentro dele, e aí ele analisa toda a parte atmosférica, quanto chove, quanto vento tem, qual é a direção do vento, coisas assim. E também, aí ele olha não só para essa planta nova que vai ser construída, mas ele olha ao redor. Por exemplo, essa planta aqui vai ser situada aqui, mas aqui já temos uma outra indústria petroquímica, outra. Então ele leva em consideração também o nível de poluição, né, das outras empresas ao redor. E aí tu coloca ele nesse modelo, né? E tu coloca os horários que a planta vai funcionar, digamos, né? E aí ele te dá um resultado e que diz assim, a gente avalia uma planta dependendo de certos poluentes, por exemplo, os óxidos de nitrogênio, por exemplo, esse é bastante produto de combustão. Daí o que acontece? Esse modelo vai dizer assim, por exemplo, o número que tu pode ter é 188 microgramas por metro cúbico. Aí esse modelo vai dizer, olha, é com essa planta de soja que a gente vai colocar aqui, com as que a gente tem ao redor, tu vai estar mais ou menos aos 120. Então, tu ainda tem um pouco de espaço, né? E daí é considerado que esse modelo vai dizer que a saúde, né, do ar ali vai ficar ok para te construir essa planta, entendeu? E esses modelos com esses índices são baseados numa legislação nacional dos Estados Unidos ou é algo específico lá do Nebraska? Excelente pergunta. Existem limites que são nacionais, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos óxidos de nitrogênio. Ele é um limite nacional, né? Que eles se chamam de National Ambient Air Quality Standards, que seria o mínimo que todo mundo tem que manter em qualquer estado. Aí, o que acontece é que existem monitores, né? Monitores de óxidos de nitrogênio. Então, por exemplo, um monitor de óxidos de nitrogênio na Califórnia, ele vai ler bastante diferente aqui em Nebraska, porque a Califórnia é muito mais industrializada, tem muito mais tráfego de carros e coisa assim. Então, o que acontece? Lá, dependendo do nível de poluição, eles têm esse número, né, que é desses óxidos de nitrogênio, mas o estado talvez tenha um número menor, porque para dar espaço para crescimento, entendeu? Então, voltando à tua pergunta, é baseado em leis, né, no Clean Air Act, que dá esse teto, né, que tu pode alcançar de óxidos de nitrogênio, mas cada estado, dependendo da saúde do ar que eles têm, eles podem fazer aquele número ficar mais baixo. Mais baixo. E no caso do Nebraska é mais baixo que a média nacional ou não? Nebraska, por enquanto, ainda está com aquele número, é o mesmo número que eles estão mantendo. Sim. Tem outros poluentes que a gente está vendo que o governo federal quer diminuir os níveis, e daí a gente vai ter mais problemas quando acontecer isso. Pois é, essa questão é interessante, porque a gente estava falando antes, tu tinha me dito que no Nebraska é um estado republicano, né? E normalmente os republicanos são, vamos dizer assim, mais brandos, me parece, né? Me corrija se eu estiver errado, inclusive. Com leis ambientais, com as coisas. Normalmente eles tentam privilegiar a questão econômica, né? E então eu me pergunto assim, o quanto que esses standards, assim, né, esses index são
são algo assim que está como prioridade para ser seguido no Nebraska ou não, se existe uma certa resistência política para que tenha essa preocupação ambiental, né? Esses mínimos aí, esses mínimos que a gente fala, né, eles têm que ser seguidos em qualquer estado. Certo. Para te ter uma ideia, uma lei ambiental, ela é feita, qualquer lei, né, a gente só está falando de lei ambiental, mas Certo. uma lei ambiental, ela é feita na parte do governo federal, e aí essa lei, ela é adotada nos estados. E aí o que acontece? Cada estado, independente de ser democrata ou republicano, eles têm que pegar essa lei, né, e fazer um plano, né, que é um plano estadual, e esse plano é depois mandado para o governo federal, e esse plano, ele delineia como que o estado vai cumprir as leis federais, entendeu? Então, assim, se, por exemplo, nós estamos falando de novo dos óxidos de nitrogênio, né? Por exemplo, se o estado está monitorando, está muito próximo, né, do número, aí o estado vai ter que dizer, olha, a gente vai fazer tais coisas para, em 5 anos, tentar diminuir esse nível, coisa assim. Mas, voltando à questão, independente de ser democrata ou republicano o estado, eles têm que mandar esse plano para o governo federal e o governo federal aprova. Se o governo federal acha deficiências, o governo vai dizer, não, vocês não estão fazendo muito nessa área, tem que né, modificar essa parte. E aí, se o estado... Isso acontece, mas se o estado for teimoso e dizer, não, a gente não vai fazer, aí o governo federal... Não é muito... não é toda hora que acontece, mas pode acontecer que o governo federal fala assim, não, chega, a gente vai vir e a gente vai administrar o programa de vocês, entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta diretamente, mas, claro, sempre tem um lado político, né, nessa parte ambiental, mas eu te digo, assim, que nessa parte, assim, ela é bastante regrada, sabe? Os estados não têm, a gente pensa que tem, mas os estados não têm muita flexibilidade em alguns aspectos desses, assim. O que chega para nós aqui é que a forma como o sistema de governo americano é montado, os estados têm uma certa autonomia em muitas políticas, né? Inclusive, o que chega são as coisas mais polêmicas, né? Agora, a última, por exemplo, foi a questão do aborto no Texas, né? Acho que foi no Texas. E aí eu fico perguntando para essas questões das leis ambientais, né? Até que ponto os estados têm uma certa autonomia e principalmente pela certa polarização, só 2 partidos praticamente, né? Em termos de nível nacional, é fácil tu criar narrativas onde tu diz, olha... esse tipo de política ambiental está fazendo com que a gente perca empregos, fazendo com que as indústrias saiam daqui. Então, até que ponto isso vira plataforma de governo também, né? Essa é a minha dúvida, assim, se o Nebraska, ou partido, ou estados que são mais conservadores, se eles têm uma certa resistência a essas políticas ambientais e até que ponto eles têm autonomia para ter essa resistência, né? Sendo bem honesta, né, e eu acho que todo mundo que trabalha também, a gente sempre tem a parte política, por exemplo, essa empresa nova de óleo de soja vai chegar, e aí a gente tem que, eles querem, mas o outro estado a gente fez até A até F, e vocês estão mandando a gente fazer de A até X, né? Então tem uma certa... tem, claro, uma pressão, né, que nem tu falaste, de empregos e coisas assim, mas... Talvez algumas coisas algumas práticas, por exemplo, nessa caldeira, em vez de tu testar ela cada ano, tu pode trazer uns testes de outra caldeira que for bastante similar, e daí a gente não vai fazer tu gastar a grana com ela, talvez, e usar esses testes. Tem algumas coisas assim, mas assim, eu te digo na parte e eu trabalho bastante com essas empresas novas, sabe? Eu trabalho muito com isso, nesse sentido de... Tem essas discussões que são difíceis, né? Que a gente trabalha com o governador e tudo. E às vezes a gente traz, né, essa agenda e talvez a gente precisa de uma segunda ou terceira reunião, mas assim, eu te digo assim, em Nebraska, assim, eu me sinto muito... afortunada que eu nunca tive esse problema de sabe? Claro, a gente
tu tem que justificar e tem pessoas que, né, tem a questão política, a questão de empregos e questão de... Mas a gente sempre conseguiu, né? E assim, eu vejo que, como eu te falei, na parte ambiental parece, né? Não sei de fora que tem muita flexibilidade, mas se tu for olhar o pé da letra, não tem muita. Então existe um padrão nacional e o Estado, nesse sentido, não tem tanta autonomia para fugir um pouco desse index que foi delimitado, assim. Isso, bom resumo. Outra coisa também que é importante é que o país, ele tá dividido em regiões ambientais que são governadas pelo governo federal, né? Então, tu tem toda essa parte federal que tu trabalha com o governo federal, mas também tu tem que responder por essa região, né? Que tem o escritório central, né? Que cuida de certos estados. Então, por exemplo... Para te ter uma ideia, a gente acabou de passar por uma auditoria do nosso programa, então o governo federal vai lá, ele pega... E essas informações que eu dou para você são públicas, você pode encontrar no website do estado, eu não estou dando nenhuma informação que não é pública, mas o governo inspecionou os 3 últimos anos de todas as licitações que a gente fez. Eles inspecionaram, assim, se faltou alguma coisa que estava muito fraca ou coisa assim, eles inspecionam de conteúdo e de tudo, sabe? E é bastante rigoroso, né? Então, assim, que nem tu falaste, tem os mínimos, né? As coisas mínimas que a gente tem que ocupar. Mas, assim, voltando à tua pergunta de autonomia, por exemplo, voltando à Califórnia, eles têm autonomia para... Se tu tem um cortador de grama, tem certos dias que tu não pode cortar grama porque ele é movido a gasolina e aí tem poluição no ar, sabe? Então, eles têm bastante autonomia para ser bem mais rígidos que o governo federal. Quer dizer, para ser mais rígido é certo ter uma certa autonomia. Para ser menos rígido, aí não. É como se fosse um limite, assim. Se quiser ser um pouco mais, buscar mais índices maiores do que é o standard, faz sentido. Mas também vou ser bem transparente contigo, no sentido de que a minha experiência, né, trabalhando para o governo é só em Nebraska, mas a gente vê relatos de empresas que saíram de certos estados por causa das leis ambientais e foram em outros estados. Sim, que é a questão que a gente estava comentando, né? E aí, então, tem vários exemplos desses. Se tu for rígido demais, tu, querendo ou não, ainda tem esse impacto na economia, né? Que acaba sendo uma plataforma de governo defendida pelos republicanos, né? Por exemplo. Né? Por exemplo, isso acontece. Tu sabe que na Alemanha... eu não sei o quanto que isso também tem nos Estados Unidos, mas na Alemanha os carros não podem circular numa certa região da cidade, dependendo do ano de fabricação deles, por causa do índice de poluição que eles têm no ar, né? Então, tu tem dirigir na Alemanha é uma coisa assim, quase que tu tem que fazer uma carteira diferente, né? Mesmo que a carteira internacional é válida, né? Porque tem muita informação em termos, assim, de placas e sinais e tal. Então, tem uma placa específica que ela relata sobre essa questão de o tipo de carro que tu tem em termos de poluição. Aí tu tem que saber qual que é o teu carro, o carro que tu tá dirigindo, e se tu vê aquela placa, tu não pode ir adiante, senão tu vai ser multado ou até parado e ter que ser guinchado, né? Imagina assim, lá nos Estados Unidos não deve ter algo parecido, mas... Tu vê algum movimento nessa preocupação de termos de poluição de ar pelos carros, né, a ponto de inibir a circulação em certas regiões ou partes da cidade? Assim, o que eu posso te falar, e eu não tenho muita experiência, porque essa lei é um pouquinho mais velha ali, acho que algumas partes eles adotaram em Nebraska, mas tinha uma lei que era sobre as rodovias, sabe? Então, uma lei, assim, para redução de óxidos de nitrogênio, de novo. E aí tinha certas práticas que não importava o estado que as pessoas tinham que fazer, coisa assim. Eu não me lembro nessa parte de específicos, os tipos de carro, coisa assim. Mas, por exemplo, no estado vizinho de Nebraska, né? No Colorado, por exemplo.
Lá, quando tu vai colocar uma placa do teu carro, tu tem que fazer uma inspeção ambiental no carro. Aí tu tem que levar o carro, eu não sei se... Acho que aqui não tem isso. Tem inspeção, mas eu não sei se é uma inspeção ambiental. Aí eles colocam Ou é anterior, talvez na fabricação, sabe? Porque tem... Mas aí o veículo mesmo, tu tem que levar num lugar e eles colocam... Eles fazem um teste de emissão de ar ali mesmo, com o veículo andando. E daí, se o veículo não passa, tu não consegue emplacar o veículo. Ah, não, isso aqui não tem. Então, tem vários estados. Eu sei Colorado, né, que é o estado vizinho ali também. Eu já morei em estados que a gente teve que fazer isso também. Texas. Tem estados Califórnia também que fazem isso. Em Nebraska, atualmente, não estão fazendo isso. Mas eles têm essa coisa de um teste, assim, quando tu vai levar o veículo para emplacar, né? Ou tu compra um veículo usado ou novo. Pois é, eu acho interessante que, nesse caso de vocês, pode ser que o veículo, no caso dos estados vizinhos ali, né? O veículo nem sai dali, não pode, né, já é bloqueado ali. E na Alemanha, que tem uma política ambiental super forte, assim, né? Eles têm, acho que são pioneiros, assim, várias leis ambientais. Eu não sei o quanto que eles proíbem certos carros de circular no geral, assim, não pode sair mais. Mas tem leis específicas de circulação, ou seja, tu pode circular com o carro até um certo ponto, mas não, principalmente em centros urbanos muito grandes, assim, aí eles não deixam entrar para não criar. Tu tá aí falando dióxido de nitrogênio, né? É isso? Eu sempre ouvi falar em dióxido de carbono, qual que é a diferença? Ignorância que eu sou da área da comunicação, né? Não. O dióxido de nitrogênio, ele é um produto que ele é bastante na combustão dos hidrocarbonetos, por exemplo, queima gás natural ou queima carvão, né? Um dos produtos que é fabricados dessa combustão. Daí, então, o porquê se preocupar com isso, né? Lá a questão de tu se preocupar com as contribuições dos óxidos de nitrogênio é que óxidos de nitrogênio com outros poluentes, quando eles reagem com luz solar e coisas assim, eles produzem ozônio, né? Então aí tem uma preocupação com ozônio e também tem uma preocupação com umas partículas de particulate matter, agora eu esqueci. De matéria. E daí tem uma produção disso também. Então, lá, pelo menos, o que a gente se preocupa não é uma preocupação, assim, direta, mas é uma coisa que indiretamente causa outros problemas, né? Nessa parte de ozônio e de particulate matter. O CO2, no sentido de ser regulado, né? O dióxido de carbono, no jeito que ele é regulado nas nossas licitações, ele é considerado como um gás estufa, né? Então, ele é nessa parte de potencial de gás estufa e coisa assim, e também nessa parte de clima e coisa assim. Então, são duas coisas diferentes, mais um produto direto mas também tem CO2 de processo de combustão e coisas assim. Mas CO2 no sentido de licitações a gente não olha muito, não só no sentido de gases estufa. Sim. E o dióxido de nitrogênio, então, ele também é gerado a partir de combustão? A maioria dele é gerado em combustão. Olha, interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. E, no caso, é o que mais interessa para vocês. Bastante o monóxido de carbono, né? Sim. Os óxidos de nitrogênio. Outro produto também da combustão é os óxidos de enxofre, né? E a gente olha também para o chumbo e para essas partículas finas, né? Que podem entrar no pulmão e coisa. Chumbo ainda? Chumbo. Ainda existe... Mas não de carro, coisa assim, porque isso foi, até onde eu sei, abolido, né? O chumbo ele é um nível bastante baixo, mas ainda tem, por exemplo, vamos pegar uma indústria metalúrgica, vamos ver uma licitação que eu trabalhei. Era uma empresa que faz carretas de caminhão, né? Então, aí tu tem o metal, né, que chega e tu corta o metal, tu tem que
soldar o metal, tu tem que dobrar o metal. E aí, no corte, né, nessas coisas aí, tem emissões de chumbo que são geradas, e tem bastante nesse sentido. Também, na combustão de carvão, também tem um pouco de chumbo que tem. E aí, como é que é medido isso aí? Se vai na empresa com um equipamento de medição e vai nos locais, e aí se a empresa tem um índice maior, se dá um tempo para ela se regularizar, como é que funciona esse processo? Dependendo de onde é emitido, tem diferentes métodos de a gente medir. Por exemplo, vamos pegar uma caldeira que ainda está fazendo combustão de carvão, porque ainda existe lá, né? Então, o que acontece? Eles chegam para nós e falam assim, eu quero fazer uma licitação para essa caldeira, a caldeira é nova, esse é o tamanho da caldeira, tá, aí a gente pede, tá, e conforme a pessoa que construi a caldeira, né, eu vou ter tanto de emissões de monóxido de carbono, eu vou ter tantos de emissões de óxidos de nitrogênio, vai ter tanto de chumbo, né, daí a gente pega, faz os cálculos, né, resumindo, né, não vamos entrar muito em detalhes, aí eles têm uma licitação, e aí essa licitação que é dada para eles, dependendo dos limites que eles escolhem e coisas assim, lá a gente fala em libras, né? Em libras por hora, né? Daí vamos pegar um limite de chumbo ou de óxidos de nitrogênio, que é por tantas libras por hora, tá? Daí a pessoa vai lá, constrói a caldeira, daí a caldeira começa a operar. Daí exatamente o que tu perguntaste, né? Como é que a gente sabe que o que a pessoa nos transmitiu é correto? Daí nas nossas licitações, a gente dá um prazo mais ou menos de 180 dias depois que começa a operação da caldeira, eles mandam uma notificação para nós, falam assim, a caldeira tal começou a operação no dia tal. Aí dentro de 180 dias eles têm que fazer um teste, e esse teste é feito por uma empresa particular, porque geralmente eles não querem fazer o teste eles mesmos, né, porque daí dá conflito de interesse. Mas aí o que eles fazem, no exemplo de uma caldeira, são todos métodos já predeterminados pelo governo federal. Daí eles colocam, tem onde sai todas as emissões, né? Tem, dependendo do diâmetro, né? De onde sai, tem várias coisas que tomam ali. E aí eles botam como umas injeções, assim, em certos pontos da caldeira. E aí coletam, né, o material. E é medido, né? E aí, com base no tanto de ar que tu tem. E daí tu faz um cálculo, fluxo, né? Talvez. Fluxo, é. O airflow. Aí, daí, então, por exemplo, essa caldeira, vamos pegar um número, era para emitir 3 libras por hora de trióxido de nitrogênio. Aí tu mediste, tá, 1,5. Beleza, passou. Aí, se caso eles forem fazer o teste e tá a 10, né? Eles estão em violação, né, da licitação deles. E aí, voltando à outra pergunta, dependendo do tamanho, dependendo das coisas, aí esses testes já são colocados na licitação de 6 em 6 meses ou de ano por ano, eles têm que ir lá e medir de volta, sabe? Não é uma vez só. Mas daí, num caso desse, se fecha a caldeira e até eles regularem para poder abrir de novo? Não necessariamente. Então, no caso, sim, daí eles iam dizer, isso acontece, né? A gente, infelizmente, os nossos números que foram dados para nós não foram corretos, daí a gente fala assim, tudo bem, tu tá em violação, né? Se tu operar a tua caldeira, né? Tu vai estar em violação e é proibido, né? Mas aí, eles falam assim, tá, tudo bem. A gente já sabe qual o problema. Por exemplo, a gente pegou... Esse carvão veio de um outro distribuidor que a gente nunca, né? E estava totalmente errado. Agora a gente vai retestar a caldeira com um novo carvão que chegou. Daí a gente dá o pessoal da inspeção, né? Diz, vocês têm 30 dias para trocar o carvão e retestar, né? E se não der certo, daí eles têm que voltar, né? E a gente tem que sentar junto de novo e dizer, olha, essa licitação a gente vai ter que refazer ela e coisas assim. E daí, então, outros limites e coisas assim. E uma coisa, assim, que é importante de lembrar que cada tonelada de emissão de ar que a pessoa faz, independente de ela estar mantendo, né, os níveis que está na licitação, no final do ano a pessoa tem que pagar.
né? Então, se tu emitiu 30 toneladas, mesmo que tua licitação diz que tu podia, tu vai, é um preço por poluente. Então, os óxidos de nitrogênio é um preço, o chumbo é outro preço, né? É uma ideia tipo de reparação, assim, tu tá poluindo, a gente vai precisar Tu paga pra poluir, e aí, teoricamente, esse dinheiro é para, imagino, né, que seja para voltar com iniciativas para diminuir, sei lá, para questões ambientais. Isso, Essa exatamente. seria a lógica, por Exatamente. assim dizer. Daí depende, né? Porque o governo, todas as mídias, a gente chama de mídias, né? Então, por exemplo, a parte de ar onde eu trabalho, a gente atualmente, 70% da nossa verba é do governo federal e 30% do estado. Daí tem, talvez, o programa de água, que ele seja 80% do estado e 20% do governo federal. Aí, nessa parte de emissões de ar, por exemplo, todos os pagamentos que chegam, tem licitações que são... Depende do tamanho da planta, elas são para plantas que a gente chama federais e plantas estaduais. Daí, dependendo como o dinheiro fica ali, daí eles dividem. Mas, respondendo a tua pergunta, é investimento em monitores de ar para ver como é que tá a saúde do ar, toda essa parte de modelagem que tem todos os computadores que fazem essas modelagens de ar também, as coisas bastante sofisticadas, treinamento dos nossos engenheiros, se a gente precisa de um outro engenheiro, assim, então esse dinheiro é usado para isso e que nem tu falaste, assim, outras coisas que a gente pode fazer, né? Tem o nosso departamento de energia também, se tu quiser ir lá instalar uma coisa mais eficiente também, tem certos empréstimos que é feito, então tem várias coisas que esse dinheiro... E como é que vocês sabem, quando vocês vão fazer auditoria, que aquele local não foi preparado para auditoria, entende? Que, como tu falaste ali antes, tem o carvão X, mas na verdade, se eu comprar do fornecedor Y é melhor. E aí, quando vem o auditor, ele pega o melhor carvão que não polui tanto, mas depois ele pega, de repente, um mais barato, que polui mais. Como que vocês evitam isso? Ou se é que tem algum tipo de... Excelente pergunta. É óbvio, né, que a gente fala que no dia da auditoria eles chamam de concurso de beleza, né? Porque toda a planta tá mais linda e tudo. E trabalhando na parte de industrial, né? Brincadeiras à parte, né? Tá, então assim, vamos começar do mais óbvio. Uma auditoria, ela é, por lei, surpresa. Tu não pode dizer pra pessoa que tu vai lá, entendeu? Então é sempre uma surpresa. Claro que tu sabe que tu vai ter uma auditoria de ar cada 2 anos, mas tu não sabe se vai ser em março, se vai ser em dezembro. Então, tem esse elemento de surpresa, né? E outra coisa, então, que nem tu falaste. Vamos pegar o exemplo da caldeira, né? Na caldeira, por exemplo, carvão é uma coisa muito suja, né? Que tu tem que botar muitos controles pra conseguir alguns níveis de ar. Então, assim... Dependendo de onde tu encaixa nas legislações ambientais, se tu é um poluidor bastante grande e, digamos, tu tem uma caldeira, e essa caldeira, daí tu vai lá, minha caldeira é para carvão, né? Aí, tu já não vai ter nem saída. O que tu vai ter, se tu tá, por exemplo, vamos pegar uma usina que faz eletricidade lá, né? Se tu for naquelas usinas... Eles têm, eu te falei do teste, que é uma vez que tu vai lá e coloca os probes lá. Numa planta desse tamanho, tu vai ter que colocar esses medidores de monóxido de carbono, de dióxido de nitrogênio, e elas pegam continuamente. Tu não tem a desculpa. Então, 24 horas por dia, eu vou saber qual é as tuas libras por hora. Eles ficam lá, não é botado só na hora da auditoria. Dependendo do, né? Tá. Tem plantas que não, né? Então, esse tu pediste, né? Como que a gente sabe? Esse é uma maneira, que daí tu pega, assim, maiores poluidores, né? Daí eles já tem que colocar o sistema contínuo deles lá, dependendo do tipo de equipamento. Outra coisa que a gente faz para esses... Por exemplo, tem muita indústria de etanol lá, né? E é uma indústria que é de médio porte, assim, em termos de poluição. Aí, então, é exatamente como tu perguntaste. Como é que a gente sabe que eles estão cumprindo tudo aquilo? Eles não vão testar todos os dias, né?
Daí o que acontece? Por exemplo, depois da fermentação do etanol, né? Tem vários produtos ali, formaldeído, outras coisas assim que são bastante carcinogênicas. E aí, eles vão lá e testam uma vez por ano, tá? Aí o que a gente faz eles fazerem? Durante o teste, eles têm que calcular, por exemplo, se é num controle de ar, eles têm que calcular quanto tem de pressão daqui até aqui. Eles têm que manter. Por exemplo, a temperatura da água que faz o controle de emissão de ar. Eles têm que manter a temperatura da água naquele nível ou mais fria. O airflow, eles só podem manter. Então, a gente faz uma mímica do que aconteceu no dia do teste, porque a gente sabe que no dia do teste, se era 5 libras por hora e eles estavam a 4 libras por hora, a gente sabe que se eles operarem com aqueles parâmetros todos os dias, que eles têm que anotar, a gente vai saber que eles vão estar a 4 libras por hora. Dá pra... Faz sentido? Assim, tu faz uma comparação da produção fora do dia da auditoria. Isso. Se ele está operando dentro dos parâmetros, tem que bater o nível de produção. Se estiver muito diferente, provavelmente aquele dia ele não está produzindo. Isso. É isso? Isso, e a licitação explica tudo isso, né? A licitação te dá normas de temperatura, de pressão, de airflow, de tudo. E daí, se tu tem que fazer anotações, né? Pode ser no computador, em qualquer sistema que o operador tenha. E daí, se ele estiver fora disso, então a licitação também, ela prescreve que tu tem que mandar relatórios periódicos pra gente olhar, entendeu? E se tu tem um incidente desses que tu tá muito fora de pressão, tem 48 horas que tu tem que avisar o governo que, tá dando um problema aqui, entendeu? Então, tem avenidas. E aí, nesse caso, quando há índices acima do permitido, se dá um prazo para regularizar, não se fecha a empresa, não se fecha aquele setor da empresa, dependendo do caso ou não. Sempre, todo caso, eles têm um tempo para regularizar e depois é medido de novo. A minha pergunta basicamente é, tem algum momento que se fecha uma planta, se fecha uma empresa por causa do índice alto de poluição? Sim, o nosso diretor, né, ele trabalha para o governador diretamente, ele tem autoridade de chegar em qualquer planta que não tá na licitação, ele tem autoridade de botar lá o cadeado na porta e mandar fechar, né? Só que assim, toda essa parte, por exemplo, vamos pegar um exemplo de emissões de ar depois de um fermentador que tu tá com problema de pressão, né? Talvez, né, aquele controle ele tá entupido ou coisa assim, mas ele tá ainda tá mais ou menos indo ali. Aí tu olha o tipo de poluente que tá saindo, né? O que tá acontecendo. E tu vai olhar a história daquela planta. Se todo mês eles vêm lá e dizem, quebrou. Então, assim, o pessoal vai lá e diz, não, vamos fechar, né? E aí, a empresa é ciente que nós temos multas estaduais e multas federais. Tu pode ser multado nos dois pela mesma coisa. Atualmente, as multas estaduais, elas estão em $10.500 por dia por violação. No governo federal, é $38 mil, eu acho, agora, por dia por violação. Nossa. Então, por exemplo, no exemplo daquela pressão que tu não tá mandando ali, se tu quiser ficar trabalhando com ela com 7 dias ou não sei o que lá, tu tem o risco de cada dia, né? E se tu tem que medir a pressão uma vez por hora, é uma violação. A cada hora? A cada hora. Nossa. Isso, para chegar em milhões, é rapidinho, assim. Então, não é que as pessoas não têm muito incentivo de ficar sem. Sim, por causa da multa. Elas acabam elas mesmas se fechando para não ter uma multa muito alta. Interessante. Patrícia, eu vou agora a questão dos universitários, por assim dizer. Não. Então, como eu estava te falando antes, nós temos o professor Clóvis Malinverni, né, que é o nosso professor aqui dos cursos de Direito, dá aula no doutorado, no mestrado em Direito, e a gente pediu para ele enviar algumas questões para nós, né, porque ele é especialista nessa área de leis do meio ambiente, políticas ecológicas e tal. Talvez algumas eu já tenha feito, né, mas eu acho que como ele tem uma noção mais específica, talvez até para interesse
as aulas, para o pessoal que estuda mais específico, as minhas questões podem ser muito superficiais, talvez. Não, vou tentar responder. Vamos lá. Então ele diz assim, quais os riscos das mudanças climáticas para o estado do Nebraska? Como esses riscos vêm sendo enfrentados na região e as ações governamentais têm sido suficientemente ágeis e adequadas, na sua opinião? São 3 perguntas numa só, né? 3 perguntas numa só. Eu vou responder ela em partes, assim, não talvez no contexto de mudanças climáticas, mas, assim, contando mais ou menos o que hoje a gente está vendo, o que a gente está observando de problemas que a gente está vendo no horizonte, né? Então, por exemplo, na parte de particulate matter, né? Materiais particulares. Tá, particulate matter, materiais particulares. Daí o que acontece? E eu só posso falar de ar aqui, né? Mas, e também tu pode passar um pouco, talvez, se tu pensar em água, né? Uhum. Mas o problema do ar, né, é que é uma coisa bastante fluida, né? Então, a gente tem problemas no oeste de Nebraska, que é uma área que não tem quase ninguém, né? É uma área bastante... Tem alguma agricultura, mas é bastante vazio o estado. E aí tu tem monitores lá, e nesses materiais particulares tá quase chegando próximo, né, aos índices nacionais. Aí tu te pergunta como, né? Mas aí tu tem outros estados, né, que estão trazendo, né, esse material, como eu digo, né? Então, o ar é uma coisa, assim, que bastante cruel nesse sentido, porque a gente não poluiu, mas eles estão pegando, né, poluição de outros estados. Então, nessa parte do estado é uma coisa que a gente está observando, mas na outra parte do estado, na parte leste, é um problema que a gente está vendo que por causa de tantas indústrias que a gente tem, né, aqueles números estão chegando ali. E aí agora, no final do ano passado, tá sendo propostas novas agora de números, né, que para esse standard que vai mudar. E aí a gente vai ficar bastante próximo, se não passar, isso é informação pública também, desse novo standard que vai ficar no governo federal. Daí tu me pergunta, tá, mas aí o que vai acontecer? O teto é aqui, vocês vão estar aqui. Como é que a pessoa vai construir? Aí, o que acontece é, aquela nova planta de soja que vai vir para o estado vai ter que botar mais controles, vai ter que emitir menos desse poluente, né? Para poder instalar ali. Aí tu vai dizer, tá, mas se eles não conseguem, se eles fizeram os controles melhores que eles pudessem, né? E eles não têm como controlar mais, né? Esse negócio de materiais particulares. Aí, possivelmente, eles podem comprar outras plantas ao redor deles, podem fechar as outras plantas, podem dar dinheiro para as outras plantas fazer controle, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tá vendo que... Tipo uma espécie de cota, assim, né? Isso. E aí, então, nessa parte de particulate matter é uma coisa que a gente tá vendo que é bastante preocupante, que a gente tá, né, nesse sentido que o governo federal tá bastante ali. Então, não talvez ligado a mudanças climáticas, mas, assim, te dizendo o que a gente tá vendo no horizonte. A princípio de leis ambientais, assim, eu acho que se estão ágeis ou não, a gente tem monitores, a gente tá ciente da situação e a gente já começou a ter conversas com companhias bastante grandes, né, explicando que eventualmente, se isso for passado, a gente vai ter que sentar todo mundo junto, né, e vamos ter que explicar que não vai ser, se tu querer expandir ou se tu querer trazer, não vai ser assim, entendeu? Então, a gente já colocou uma sementinha em algumas reuniões com algumas empresas grandes para explicar para eles. Eles estão cientes disso também, que isso tá acontecendo. Mas isso é um exemplo só de um poluente que a gente está vendo. Sim. Interessante tu comentar que as leis, elas não prevêem essa poluição que vem de fora, pensando que o ar é compartilhado, né? Então eu fico imaginando daqui a pouco as próprias correntes de ar, tá no teu céu, no teu espaço aéreo, é tua responsabilidade, não importa se tem... Fico imaginando uma empresa que fica perto da divisa, por exemplo, né? Onde uma corrente de ar normalmente empurra aquele ar para aquela direção.
vai ser autuado, assim, os índices de Nebraska, no caso, né? Exatamente. E outra, voltando àquele no negócio de modeladores de ar, né, para as coisas assim, a gente tem que olhar o impacto também em parques naturais, mesmo que a gente não tenha nenhum ali. E se a empresa, exatamente na tua pergunta, ela tá na divisa, a gente tem que olhar 50 milhas, tem várias coisas assim que a gente tem que avisar vários estados diferentes, mesmo que eles não tenham nada a ver com a nossa licitação, porque eles estão próximos da linha ali, né, entre, digamos, uma empresa entre Rio Grande do Sul e a divisa de Santa Catarina, mesmo que Santa Catarina não tenha nada a ver com a licitação, a gente tem que avisar e mostrar, e eles, inclusive, têm o direito de participação na licitação, se eles quiserem comentar. Mas a legislação, ela tá focada só no ar dentro do estado, assim, se teu índice está alto por causa de um agente externo, tu tem que dar um jeito. E aí vai ter que negociar com uma empresa que não fica dentro do estado. Exatamente. E será que tem como alterar a legislação ou é uma coisa muito complexa explicar que a corrente de ar vem de outro lugar porque isso é meio imprevisível também, né? Interessante a pergunta, porque no leste do estado de Nebraska a gente tem um rio, né, que divide, tem o estado de Nebraska e tem o estado de Iowa, e eles são divididos por um rio, Missouri. E nesse corredor acontece exatamente o que tu falaste. Tem muitas indústrias, né? E por causa do corredor, do jeito que o rio e o corredor, e a vegetação e tudo mais, tem muita troca de coisas, assim, né? E a gente, voltando ao assunto, né, dessas novas emissões de ar, desses PM que a gente estava falando, isso é uma coisa que a gente também pensou, né? Como que a gente vai trabalhar com os dois estados, né? Porque se a gente não tá no nível, eles também não vão estar, né? Então a gente vai ser alguma coisa que talvez a gente vai ter que trabalhar com os dois estados, né? Isso é uma coisa, assim, paralela à legislação. Não fico imaginando que seja difícil tu escrever uma lei que prevê que, dependendo do vento, o teu índice pode ser X ou Y, né? Mas aí, no caso ali, voltando nesse exemplo, né? Por exemplo, assim, daí o que aconteceria? O governo federal estipulou que os novos limites vai ser esse, daí tu olha para Nebraska e tu olha para Iowa e eles estão acima. Daí a gente tem que entregar um programa, né, para o governo federal de como a gente pretende diminuir esse número em tantos anos para ficar dentro desse limite, né? Então, mesmo esse plano sendo só de Nebraska, né, talvez, eu tô especulando, que é uma coisa que a gente não faz, mas vai ter talvez elementos dos dois estados, porque eles não têm que trabalhar juntos nesse sentido, né? Mas voltando à tua pergunta, tu é avaliado individualmente. Sim. As medidas relacionadas ao combate às mudanças climáticas nos Estados Unidos têm causado impactos positivos ou negativos à economia. Então, essas medidas de combate, né? Como isso é visto pelo Estado e pelas pessoas? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso quando falou sobre a questão política, né? Existe uma cultura de compliance empresarial no estado de Nebraska? Sim, acho que voltando, né, aos exemplos que a gente estava dando das multas, né, que a gente comentou e coisa assim, mas no final do dia, né, as pessoas, especialmente, botam uma empresa grande de etanol, né? Eles estão ali para produzir etanol, né? Eles não têm como ter um inspetor ambiental todos os dias ali, tentando fechar a planta, coisa assim. Tem muitas empresas também que têm consumidores que também pedem toda a história ambiental deles, né? Então, se eles veem que uma companhia não está cumprindo com as leis, com a solicitação também, tem muitos problemas. A gente teve problemas, pessoas que vêm, né, com problemas que eu estou precisando expandir, mas o banco não vai me dar o empréstimo porque eu não estou em compliance com as minhas leis ambientais. Então, tem um incentivo nesse sentido, né? E o outro incentivo, assim, que pelo menos o que eu sei, né, é uma cultura, assim, de eles vão ligar, dizer, quebrou, aconteceu isso, entendeu? Geralmente eles não vão te esconder, porque
tu vai saber, tu vai, né? Então, é Uhum. aquela coisa, o que é que a gente vai fazer pra resolver, entendeu? Uhum. Tem também essa parte de empresas bastante pequenas, né, que a gente trabalha. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma empresa que faz material para irrigação e eles fazem pinturas, né? Mas é uma empresa bastante pequena, pai, 2 filhos e alguns empregados. Então, tem umas leis ambientais que eles tinham que manter. Só que daí a gente está trabalhando com um grupo para trazer um atendimento para essas pessoas, porque é difícil interpretar essas licitações e coisas assim, entendeu? Então, o Estado também tem uma obrigação de ajudar essas empresas mais pequenas e também as grandes, também a gente dá auxílio, mas tenta ser uma cultura mais de cooperação, eu não entendi, liga, não é, o Estado não tá lá só para te dar uma multa. Sim, é só para fazer a audição, auditoria Uhum. e tal. Nessa questão até achei interessante, porque eu fiquei pensando, tu falaste ali antes sobre a medição em caldeiras e tal, mas essa poluição do ar, eu imagino que ela é muito diversa, até não só pelo tamanho da empresa, mas eu imagino, por exemplo, cabines de pintura em oficinas, Uhum. entende, de carro, Uhum. numa chapeação, algo Uhum. assim. Também deve ter que obedecer a mesma legislação, né? Uhum. Para fazer esse tipo de medição, eu não imagino como é essa linha de corte, assim, aonde vocês vão, como vocês vão, se tem uma divisão por tipo de negócio, por tamanho de empresa, né? Porque Uhum. eu imagino que é uma coisa complexa, né? Como medir essa poluição no ar Uhum. em todos os seus aspectos, né? Uhum. Excelente pergunta. Tem coisas que a gente. O exemplo da caldeira é um exemplo mais simples, né? Que Uhum. tu pode colocar ali os probes e Uhum. medir, fica bastante simples de medir. Tá, então, 2 coisas, né? Na parte de como a gente mede as coisas e depois como que a gente faz a inspeção das coisas. Então, assim, tem várias categorias de licitações, né? Tu Uhum. pode ser um peixe grande, um peixe médio, um peixe pequeno, Uhum. mas não só tamanho da tua planta. Por exemplo, tu pode ter uma planta pequena, só que tu pode emitir, vamos botar, hexavallium chromium, Uhum. né? Que é altamente carcinogênico, que se, né, entrar na água, coisa Uhum. assim, ou se tu respirar. Então, tu pode ser um lugarzinho pequenininho, mas tu pode emitir uma coisa muito, muito carcinogênica, ou tu pode ser uma planta gigante que nem tenha tantos carcinogênicos. Então assim, tem toda uma tabela, né, de não só a quantidade de poluentes, mas, assim, a natureza dos poluentes, né, e aí tu é colocado numa matriz, né, aí também, dependendo do tamanho, da severidade dos poluentes, e também dependendo de como tu tá se comportando. Se a gente vai lá todos os anos, tá tudo ótimo, né? Tu tem a possibilidade de, em vez de ser 2 anos, tu passe para 3 anos, né? Então, assim, toda essa área, assim, de inspeção, ela é bastante objetiva e ela é baseada em vários aspectos nesse sentido. Na parte de como que eu vou testar emissões de ar numa chapeação, né? Bastante difícil. Então, um modo vamos fazer assim, que numa caldeira, como a gente falou assim, coloca o probe ali, quantas libras por hora, beleza, tá. Nessa exemplo que eu tava te dando do pessoal que tava fazendo pinturas de material de irrigação, né? Daí, o que acontece? Como é difícil de tu tá lá com um spray e medir, né, aquilo ali, porque tu não consegue colocar numa salinha perfeita e, né, colocar ali. Aí, o que acontece? A gente faz uma edição indireta. Daí, todo mês, aquela pessoa vai dizer assim, eu usei tantos galões dessa tinta, eu usei tantos galões dessa tinta, eu usei tantos galões dessa... E tem toda a composição, né? Uhum. E daí, por exemplo, xylene, que é um carcinogênico, aí tu vai lá e olha, deu tantas libras de xylene que eu Uhum. posso, e daí eu tenho um limite, aí tu vê se tu passou daquele limite. Então, não é uma medição direta, mas tu faz um exercício indireto nesse sentido. Uhum. Dá pra entender? Mas, não, entendi. Mas eu fico pensando no volume, quantas oficinas como essa tem, como fazer uma medição, a pessoa provavelmente ela tenha que ter um certificado antes de abrir, ela é parte dela fazer
vamos dizer assim, deixar a oficina certinha, né? Porque é um trabalho descomunal, né? Tanto numa empresa, uma indústria enorme, quanto num produtor pequeno, que daqui a pouco está mexendo com um produto altamente tóxico. Como medir isso, né? Isso é mapear de uma maneira que, sabe, ó, a gente tem que ir atrás desse aqui, porque aqui tem um produtor que está mexendo com um produto de alto risco, né? Alto grau de risco. Vai parecer meio alarmante, mas nós temos níveis, né? Por exemplo, assim, de óxido, vamos pegar os óxidos de nitrogênio, por exemplo, tem um limite, tá? Então, o que tu faz? Ou na tua chapeação, né? Tu vai lá e tu calcula as tuas emissões de ar, né? Aí tu vai calcular na parte dos metais, se tu vai ter algum chumbo, algum magnésio, alguma coisa assim. Aí tu vai nas outras... Tu calcula todos os metais, todos os poluentes que a gente regulariza. E daí, tu aplica uma coisa assim que não vai acontecer, mas tu calcula como se tu fosse trabalhar na tua chapeação todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Que isso não vai acontecer. Mas, para fazer esse cálculo, tu faz isso. Aí, tu fala assim, tá, eu calculei. E daí, no caso, isso é por legislação estadual. Aí, por exemplo, o número de óxidos de nitrogênio é 40 toneladas por ano, tá? Aí, tu vai lá e calculaste isso, e teu cálculo deu 20, né? E daí, tu fez os cálculos nos outros poluentes, e tu tá todo abaixo. Então, tu não vai precisar de uma licitação ambiental na parte de ar, tá? Então, parece... Nossa, mas Patrícia, daí a pessoa vai lá... a pessoa vai lá, não precisa de uma licitação ambiental, porque não atingiu os níveis que a gente pede. Daí, aí, voltando à tua pergunta, como é que a gente sabe? Todo mundo que faz licitação ambiental tem um número, né? E aí, os inspetores, eles sabem por setor, né? E aí, essas pessoas que estão no nosso sistema é que tem licitação ambiental e que são de tamanho que a gente tem que inspecionar, entendeu? Entendi. Mas parte delas informar isso, essa é a questão que Isso. é complicada. Exatamente, assim, parte delas. E aí, é comum, né, tu ter um inspetor, porque os inspetores, eles são divididos em partes do estado, né? Certo. Aí, é comum tu ter um inspetor que tá dirigindo e diz, mas o que é aquela planta ali? Nunca vi, né? Aí vai lá, o que vocês fazem? A gente faz isso. Tá, mas vocês avaliaram as emissões? Não avaliamos. Dá uma ligada lá, daí... Ai, Patrícia, fulano de tal me mandou ligar, daí eu disse, o que vocês fazem? Vamos calcular. Pois é, né? Vocês deviam ter feito uma licitação, né? Porque são as pessoas mais pequenas, né? Sim. E porque... Empresas grandes, eles já vão ter toda a parte corporativa, ambiental, toda a parte de consultoria que eles já vêm prontos, né? Até porque por essas multas altas vale a pena ser preventivo, né? Em que medida você considera que a política externa norte-americana influencia as políticas ambientais nacionais e regionais? Existe uma relação direta, ou seja, na política externa dos Estados Unidos, com aquilo que eles decidem internamente. Essas relações com os países de fora, essas decisões que são feitas nesses conselhos, né, como teve o de Kyoto, teve o da França também, de Paris, né? Quanto que isso influencia nessas legislações americanas? Na minha experiência, né, na minha pequena experiência, assim, no sentido de que a gente vive no dia a dia, eu sinto que a gente tem mais influência, a gente ouve mais de companhias por causa das políticas externas deles e dos consumidores deles do que do próprio governo para nós. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente estava trabalhando com uma planta, isso é informação pública, tu pode ir no website, tu pode ver a licitação, mas uma planta que faz cimento. E eles são... A planta parente é da Irlanda, né? Então, eles tinham alguns... eles têm objetivos de redução de gases estufa de tanto por tantos anos. Então, tu vê muita gente vindo, sabe? Fazendo licitações que eles querem usar mais controles, eles querem emitir menos, né?
Então, muitas vezes pelas políticas externas das companhias parentes, sabe? Que a gente vê. Então, tem vários exemplos, assim, que a gente tá vendo. Mas vem uma legislação de fora e aí, como a empresa também é de fora, respeita essa... E aí também, como a gente tava falando, né? Tem muito dessa coisa de consumidores, né? Por exemplo, o McDonald's lá dentro, ele vai te pedir para te calcular tuas emissões de gás estufa, de quanto, por exemplo, isso eu sei porque eu trabalhei na Cargill, que a gente fazia isso, eles pediam qual eram tuas emissões de gás estufa para o transporte do ovo que tu produzia, né? Então, assim, o consumidor, ele tá muito também exigente na parte ambiental. Então, assim, que nem tu falaste, tem essa parte da legislação que é de fora, mas também nessa parte, nesse exemplo dessa planta na Irlanda, essa companhia mesmo quis dizer, não, ó, 20 e tantos a gente vai reduzir nosso potencial de gás estufa por tantos por cento. Então, assim, na minha experiência, é isso que eu experimento nesse sentido de política externa. Até agora eu não vi muita coisa, assim, diretamente que me afeta no dia a dia por causa disso. Assim, na última administração, assim, a gente viu bastante coisa em redução de carvão, né? Então, a gente viu bastante plantas que usavam carvão como fonte de combustível, trocar para gás natural, mas fora isso, eu não vejo muito disso, né? Essa minha experiência. Sim, não sente essa pressão externa, ou seja, a legislação ser baseada nesses tratados externos, assim. Né? A princípio, pelo que eu vejo, né, no meu dia a dia. Ótimo, não, mas já é um recorte importante, né? Patrícia, eu quero agradecer, então, a tua participação, né? Foi muito bom conversar contigo e sempre fique à vontade quando vier nos visitar de novo, se quiser continuar, a gente conversar mais sobre esse assunto. 1 horinha mesmo passa assim, né? Passa rápido. Muito obrigada pela oportunidade, da paciência dos termos em português, mas perguntas muito, muito boas e fazem a gente pensar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Isso aí, muito obrigado. Obrigada.